Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre a imponente mansão Whitmore, respingando contra as altas janelas como pequenas pérolas. Lá dentro, a sala de estar, vasta e decorada com um luxo discreto, parecia silenciosa, quase imóvel, exceto por uma cena que capturou a atenção de Andrew Whitmore, o dono da casa. Sentado em sua poltrona de couro marrom, com um copo de uísque na mão, Andrew observava com uma mistura de curiosidade e incredulidade enquanto sua empregada, Clara Johnson, segurava a mão de seu filho, Ethan, um menino de 8 anos, e demonstrava passos de dança simples porém precisos. Ethan, desajeitado como sempre, tentava acompanhar, às vezes tropeçando, mas a cada vez erguia a cabeça com um sorriso radiante que iluminava o cômodo. Andrew franziu ligeiramente a testa. Ele nunca havia prestado atenção à vida de Clara além das tarefas domésticas que ela realizava. No entanto, o que ele estava testemunhando agora despertava algo incomum dentro dele. A paciência, a ternura e a paixão com que ela guiava Ethan contrastavam fortemente com o mundo frio e calculista em que Andrew sempre habitara. Sem que ele soubesse, aquele momento inocente escondia um segredo muito mais profundo. Clara não era apenas uma empregada dedicada. Ela carregava dentro de si uma história que, se revelada, destruiria toda a existência dos Whitmore. E o menino Ethan não era simplesmente uma criança curiosa. Ele representava uma ligação com um passado cuja existência Andrew jamais suspeitara. Enquanto o vento soprava pelos corredores e as sombras dos lustres dançavam nas paredes, Andrew sentiu um arrepio. Uma parte dele queria intervir, por fim aquele espetáculo, mas outra parte, mais silenciosa e surpreendente, simplesmente queria observar. Observar. Compreender. Naquele exato momento, ele não sabia que os passos desajeitados de Ethan seriam o catalisador para uma série de revelações que colocariam em xeque tudo o que ele pensava saber sobre sua família, sua herança e a lealdade das pessoas com quem convivia há anos. A noite caía e, com ela, o início de uma história que transformaria a vida de Andrew Whitmore para sempre. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas da mansão Whitmore, iluminando os tapetes espessos e os móveis de mogno polido. Andrew Whitmore, ainda com seu terno impecavelmente alinhado, descia a escadaria principal com seu olhar frio e calculista, mas sua mente ainda estava preocupada com os eventos do dia anterior. Na cozinha, Clara preparava o café da manhã para Ethan. O menino, ainda sonolento, mastigava uma torrada enquanto observava a mãe com admiração. Mãe, disse ele, limpando a geleia da bochecha, eu quero muito aprender todos os passos de dança para a competição de sábado. Clara sorriu, comovida com o entusiasmo do filho, mas consciente do desafio que tinha pela frente. Não se preocupe, querida. Chegaremos lá, passo a passo. Mas lembre-se, não se trata apenas de vencer. Trata-se de aprender a se divertir. Nesse instante, Andrew entrou na sala e o silêncio se fez como uma cortina pesada. O menino congelou, olhando para ele com uma mistura de curiosidade, admiração e medo. Clara endireitou-se, um pouco na defensiva, enquanto Andrew olhava para Ethan. Competição de dança? Perguntou Andrew com uma voz neutra porém incisiva. Sim, Sr. Whitmore, respondeu Clara prontamente. É apenas uma pequena competição local, nada importante. Mas Ethan adora dançar. Andrew estreitou os olhos, observando a criança. Ele não entendia por que sua empregada dedicava tanto tempo a esse passatempo. Você está desperdiçando sua energia com distrações inúteis, disse ele friamente. Disciplina e trabalho árduo são o que importam, não esses espetáculos ridículos. Ethan olhou para baixo, mas Clara colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Às vezes, Sr. Whitmore, respondeu ela calmamente, disciplina não se resume apenas ao trabalho. A dança ensina paciência, perseverança e confiança, qualidades que o senhor valoriza, não é? Andrew permaneceu em silêncio por um instante. As palavras ressoaram estranhamente dentro dele, despertando uma antiga lembrança de uma paixão que ele havia abandonado ao herdar o império da família. Ele desviou o olhar, mas algo naquela simples conversa começou a rachar a muralha de controle que ele havia construído ao redor do seu coração. Muito bem, disse ele finalmente, com um toque de espanto que jamais imaginara ser possível. Não quero que isso interfira com suas outras responsabilidades. Mas você pode continuar. Ethan sorriu, o rosto radiante de alegria, enquanto Clara agradeceu silenciosamente a Andrew com um simples olhar. Esse pequeno gesto de permissão, por mais trivial que pudesse parecer, seria o início de uma série de momentos que mudariam para sempre a dinâmica entre eles. Naquela tarde, Andrew acomodou-se na sala de estar para assistir ao ensaio.
Ethan executava desajeitadamente os movimentos que sua mãe lhe ensinava, às vezes tropeçando, mas sempre com perseverança. E enquanto assistia, Andrew sentiu algo inesperado, um calor, uma sensação de orgulho e admiração que não sentia há anos. Ele ainda não sabia que aqueles simples passos de dança eram muito mais do que apenas movimentos corporais. Eram a chave para um segredo ancestral. A primeira faísca de uma verdade que viraria sua vida de cabeça para baixo e desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre sua família e Clara Johnson. A noite caía suavemente sobre Whitmore Manor, e as luzes douradas da sala de estar projetavam sombras dançantes nas paredes. Ethan estava sentado no tapete, ofegante, mas feliz após um longo ensaio de dança. Clara ajoelhou-se ao lado dele, enxugando delicadamente o suor de sua testa. Você fez um progresso enorme hoje, disse ela com um sorriso. Em breve você estará pronto para a competição. Ethan olhou para ela com seus grandes olhos curiosos. E mãe, por que você dança tão bem? Você é boa demais. Clara hesitou por um instante, seu sorriso congelando ligeiramente. Ela colocou a mão sobre a de Ethan e disse suavemente. Você realmente quer saber a história? Ethan assentiu com um aceno rápido. Clara respirou fundo e começou. Quando eu era pequena, minha família morava em uma cidade grande. Meu pai e minha mãe eram dançarinos profissionais muito conhecidos. Eles tinham um estúdio onde todas as crianças iam aprender. Eu adorava dançar. Mas havia meu irmão gêmeo Michael. Éramos inseparáveis. Até o dia em que tudo mudou. Andrew, que passava por ali à procura de um livro, parou abruptamente ao ouvir sua empregada falar de forma tão íntima e pessoal. Ele não queria ouvir, mas cada palavra o cativava. Ele não sabia que Clara nunca havia mencionado um irmão, nem um passado no mundo da dança. O que aconteceu, mãe? Perguntou Ethan com a voz trêmula. Uma traição, explicou Clara. Um sócio dos meus pais roubou tudo o que tínhamos. Fomos separados. Michael desapareceu e eu nunca o encontrei. Desde aquele dia, jurei proteger a minha vida e dar-te o que nunca tive. Andrew sentiu uma estranha emoção surgir dentro de si. Ele sempre vira Clara como uma funcionária, mas acabará de descobrir que ela tinha um passado rico, repleto de talento, dor e resiliência. Cada passo de dança que ela ensinava a Ethan não era apenas uma brincadeira ou um passatempo, era uma transmissão de sua história e herança. E você, pai? Disse Ethan, virando-se para Andrew, que estava parado na porta. Você sabia disso? Andrew balançou a cabeça levemente, sem conseguir responder. Ele sempre ignorara a privacidade dos outros em sua casa, mas agora percebia que talvez tivesse subestimado a coragem e a força de Clara. Esse menino, Andrew murmurou para si mesmo, ele não é apenas uma criança. Ele carrega um legado, uma história, uma chance de reconciliação. Clara colocou a mão no ombro de Andrew, como que para lhe dizer silenciosamente que ele não deveria interferir, que essa história era para eles descobrirem juntos. Mas Andrew já sabia que seria arrastado contra sua vontade para esse passado misterioso e que a sua vida, tal como a de Clara e Ethan, nunca mais seria a mesma. Naquela noite no silêncio da mansão, Andrew compreendeu que os passos desajeitados de Ethan não eram apenas os de uma criança aprendendo a dançar. Eram os primeiros passos de uma verdade que em breve viria à tona. Alguns dias depois, Andrew Whitmore estava em seu escritório, um espaço amplo e impecavelmente organizado, com prateleiras repletas de pastas e arquivos perfeitamente etiquetados. O aroma de couro e madeira antiga impregnava o ar, e a luz da tarde incidia sobre sua enorme mesa. Enquanto procurava um documento para uma reunião importante, seu olhar recaiu sobre uma pasta que nunca havia notado antes. Nela estava escrito o nome Clara Johnson, sua empregada doméstica. Intrigado, ele a abriu discretamente. Lá dentro, Andrew descobriu documentos oficiais, cartas e contratos antigos relacionados a uma família influente que ele nunca conhecera. Seu coração acelerou ao ler que Clara não era apenas uma funcionária, ela era a herdeira de uma família outrora próspera, arruinada por dívidas e traições nas quais o nome Whitmore estava envolvido. Impossível, murmurou para si mesmo, incapaz de desviar o olhar dos documentos. Cada página revelava detalhes das transações financeiras e propriedades que os Whitmore haviam herdado, mas que deveriam ter pertencido à família de Clara. Andrew sentiu uma mistura de raiva e culpa. Como pôde ter vivido a vida inteira sem saber que a lealdade de sua própria família estava manchada por uma traição? Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro no escritório. As lembranças de sua juventude, sua educação rígida e de como fora preparado para liderar o Império Whitmore de repente pareceram falsas. Como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Clara, a quem ele sempre vira como uma funcionária leal e discreta,
era na realidade uma vítima de injustiça, e Ethan, seu filho, poderia ter direito a uma parte daquela fortuna. O pensamento o aterrorizou. Se essa informação fosse revelada, não apenas sua reputação, mas tudo o que ele havia construído seria posto em xeque. E no entanto, apesar da raiva e do medo, Andrew sentiu uma estranha curiosidade. Ele queria saber mais. Mais tarde naquela noite, ele observou Clara e Ethan na sala de estar, praticando seus passos de dança. Cada movimento da criança de repente pareceu carregado de significado. Andrew compreendeu que aqueles gestos simples e inocentes estavam ligados a uma herança, uma história e um direito esquecido. Talvez, pensou ele, eu precise entender antes de julgar. Andrew sabia agora que não podia mais permanecer indiferente. Clara e Ethan não eram mais apenas pessoas em sua casa. Eram os guardiões de uma verdade que em breve destruiria sua vida. E pela primeira vez, Andrew sentiu que o mundo que ele pensava controlar estava prestes a desmoronar. Naquela noite, ele adormeceu com um pensamento persistente. Os passos de dança de Ethan não eram apenas brincadeira de criança. Eram os primeiros sinais de uma possível reconciliação, ou de um conflito inevitável. Na manhã seguinte, Andrew Whitmore acordou com um peso no peito. Os documentos que descobrira no dia anterior não paravam de passar pela sua cabeça. Clara e Ethan, as duas pessoas que ele sempre considerará simplesmente moradores da sua casa, carregavam um passado e uma história que ameaçavam destruir toda a sua vida. Ele decidiu que precisava saber a verdade. Depois do café da manhã, aproximou-se de Clara enquanto ela arrumava a mesa. Clara, começou ele com uma voz firme, mas contida, precisamos conversar. Clara ergueu os olhos com um semblante calmo, porém atento. Ela compreendeu imediatamente que algo havia sido descoberto. Andrew entregou-lhe os documentos que encontrara. Eu não entendo, murmurou ela, ao ver os papéis. Andrew respirou fundo. Quem é você de verdade, Clara? Por que esses documentos? Por que esse passado a liga à minha família? Clara fechou os olhos por um instante, depois sentou-se lentamente em uma cadeira, convidando Andrew para se sentar em frente a ela. Muito bem, disse ela finalmente. Você merece a verdade. Eu nunca fui apenas uma funcionária. Nasci em uma família de dançarinos influentes, os Johnsons. Meu pai e minha mãe eram donos de um estúdio renomado, mas um sócio seu, anos atrás, traiu meus pais e arruinou nossa família. Perdemos tudo o que tínhamos, e eu fui separada do meu irmão gêmeo Michael. Andrew ouviu, atônito. Cada palavra destruía ainda mais a imagem perfeita que ele tinha de sua família e de seu império. Não vim aqui para exigir nada, explicou Clara com a voz trêmula, mas firme. Escolhi trabalhar aqui para sobreviver e criar meu filho longe da dor do passado. Mas o destino parece querer que nossas histórias se cruzem aqui e agora. Andrew se levantou, incapaz de permanecer sentado. Uma raiva fria o invadiu, mas misturada a um sentimento inesperado, culpa. Tudo o que ele havia aprendido abalou suas certezas. Então, durante todo esse tempo sua família deveria ter. E eu não sabia de nada, disse ele em voz baixa. Clara assentiu com a cabeça. Ethan. Ela continuou suavemente, ele carrega consigo uma parte desse legado, uma chance de reparar o que foi perdido. Andrew observava o filho, que brincava ao longe com seus sapatos de dança. A criança parecia alheia às verdades que se desenrolavam ao seu redor, e no entanto, estava no centro daquela tempestade. Clara. Ele murmurou, não sei como reagir. Mas sei de uma coisa, preciso entender. Tudo. E pela primeira vez Andrew Whitmore sentiu que sua vida como a conhecia estava prestes a mudar. As verdades de Clara foram uma primeira lição e uma lição sobre lealdade, coragem e as escolhas que haviam sido feitas mesmo antes de ele nascer. No silêncio da mansão, Andrew compreendeu que a história que ele pensava controlar estava agora nas mãos de Clara e de seu filho, e que aquelas mãos frágeis porém determinadas, poderiam lhe ensinar algo que nenhuma fortuna ou poder jamais poderiam ter lhe ensinado. As semanas que se seguiram ao confronto com Clara foram estranhamente calmas para Andrew Whitmore. No entanto, no silêncio de seus dias repletos de negócios e reuniões, um pensamento persistente o atormentava. Ethan. O garoto parecia personificar tudo que Andrew havia perdido ao crescer em um mundo de disciplina rígida e privilégios frios. Certa tarde, Andrew desceu até a sala de estar e encontrou Ethan praticando um passo novo, desajeitado, mas concentrado. Clara observava em silêncio, oferecendo incentivo e correções sutis. Andrew sentou-se no sofá, cruzou os braços e os observou. Sabe, Ethan, disse ele finalmente, com uma voz que havia controlado cuidadosamente. Eu nunca dancei na minha vida, mas me parece que você poderia me ensinar alguma coisa. Ethan ergueu os olhos, surpreso e intrigado. Sério? Perguntou ele. Você quer aprender?
Andrew assentiu com a cabeça. Talvez, se você achar que eu consigo acompanhar. Clara observava a cena com uma mistura de espanto e desconfiança. Ela sabia que para Andrew cada gesto, cada interação era medida, quase calculada. Vê-lo interagir com o filho com genuína curiosidade foi uma primeira vitória silenciosa para ela. Com o passar dos dias, Andrew começou a dedicar tempo a Ethan, não para impor regras ou corrigir seus movimentos, mas para aprender e compartilhar momentos simples. Ele ensinou a Ethan paciência observando, precisão corrigindo um passo em falso e, acima de tudo, ouvindo. Pela primeira vez em muito tempo, Andrew ouviu sem julgar. O senhor é realmente paciente, Sr. Whitmore, disse Clara certa noite, com um leve sorriso nos lábios. Poucos adultos têm esse dom, especialmente no seu mundo. Andrew não respondeu imediatamente, mas algo dentro dele havia mudado. Agora ele sentia que sua vida não se resumia apenas a números, sucesso ou poder. Havia algo mais importante, mais frágil, porém precioso, a inocência e a confiança de uma criança, e o vínculo que ele podia criar com elas. Certa tarde, após horas de ensaio, Ethan parou e olhou para Andrew seriamente. Sabe, você dança quase melhor do que eu agora. Mas você realmente sorri. Andrew sentiu uma pontada no coração. Percebeu que cada sorriso de Ethan, cada passo desajeitado, mas sincero, era um lembrete de que a vida podia oferecer lições mais importantes do que qualquer uma que ele tivesse aprendido em salas de reuniões ou nos escritórios de sua família. E nessa reaproximação inesperada criou-se um laço secreto, uma amizade frágil porém poderosa, entre um milionário acostumado a controlar tudo e um rapaz que nada sabia do mundo dos negócios, mas tudo sobre o coração. Esse vínculo logo seria posto à prova, pois a história de Clara e a ameaça do passado perdido não haviam desaparecido. Mas pela primeira vez, Andrew se sentia pronto para enfrentar esses desafios com algo que nunca havia conhecido, esperança. Alguns dias depois, enquanto Whitmore Manor era banhada pela luz dourada de uma tarde de primavera, uma visitante inesperada apareceu. A campainha tocou insistentemente e Clara, intrigada, foi abrir a porta. Um homem alto de olhar penetrante e aparência impecável, estava parado na soleira da porta. Seus olhos escuros fixaram-se em Clara com uma intensidade que fez a camareira estremecer. Olá, disse ele com voz grave. Sou Gabriel Miller. Estou aqui para falar sobre a família Johnson. Clara deu um passo para trás, cautelosa. A família Johnson? Não vejo. Gabriel deu um leve sorriso, mas seu olhar não revelou nada. Estou falando do seu passado, Clara. E do que você acha que perdeu. Estou aqui para recuperar o que pertence à minha família. Andrew, que ouvirá o tom da conversa da sala de estar, desceu rapidamente as escadas. Observou o homem, avaliando a situação com sua mente analítica. E você pensa, o que exatamente vamos lidar? Perguntou ele, com a voz fria, mas controlada. Gabriel não respondeu de imediato. Ele encarou Andrew, como se também estivesse avaliando o homem de terno impecável. Tudo que foi tomado injustamente, disse ele finalmente. Tudo que pertencia à família Johnson, incluindo o que liga você, Sr. Whitmore. Clara sentiu o coração acelerar. Ela percebeu que o homem sabia detalhes de seu passado que ela pensava estarem ocultos. Andrew também sentiu a tensão aumentar. Pela primeira vez, ele entendeu que a história de Clara não era apenas um relato pessoal. Poderia ameaçar diretamente seu império e sua reputação. Não nos deixaremos intimidar, disse Andrew com firmeza. Mas quero entender. Por que agora? Por que depois de todos esses anos? Gabriel suspirou e deu um passo à frente. Porque chegou a hora de a verdade ser revelada. Vocês pensam que tudo pode permanecer oculto, mas a história sempre alcança aqueles que fogem dela. Andrew olhou para Clara e Ethan, que observavam a cena com ansiedade. Ele compreendeu que precisava agir rapidamente para proteger não apenas sua casa, mas também a segurança daquela criança e da mulher por quem começava a nutrir profundo respeito. Muito bem, disse ele finalmente. Se for uma questão de verdade e justiça, descobriremos juntos. Mas saibam disto, ninguém ameaça esta casa, ou estas pessoas sem sofrer as consequências. Gabriel esboçou um sorriso enigmático. Veremos. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado pairou sobre a mansão. Clara sabia que o passado que ela julgava enterrado havia ressurgido, e Andrew compreendia que aquilo não era mais apenas uma questão de segredos de família. Era uma batalha de lealdades, poder e verdade. Naquela noite, Andrew e Clara conversaram longamente, planejando como proteger Ethan e lidar com a ameaça que estava prestes a perturbar suas vidas. Pela primeira vez, Andrew sentiu que sua vida não estava mais completamente sob seu controle. Mas desta vez ele não estava sozinho. E no coração de todos, uma certeza começava a surgir.
O tempo dos segredos havia acabado e o tempo das escolhas cruciais estava apenas começando. O tão esperado sábado finalmente chegou. A pequena competição de dança local estava acontecendo em um teatro charmoso, com cortinas vermelhas e um palco iluminado por holofotes brilhantes. Ethan, nervoso mas determinado, ajustava sua fantasia sob o olhar atento de Clara e o olhar de Andrew, que viera apoiá-lo pela primeira vez. Respire fundo, querido, murmurou Clara, segurando a mão dele. Não importa o resultado, estou orgulhosa de você. Não precisa se preocupar, acrescentou Andrew com um sorriso raro, mas sincero, no rosto. Apenas concentre-se nos passos e na alegria de dançar. Ethan assentiu com a cabeça, respirando fundo antes de subir ao palco. A música começou, e seus primeiros passos foram hesitantes, desajeitados, mas logo ele encontrou o ritmo. Os movimentos que aprenderá com a mãe se transformaram em uma dança fluida e expressiva. Andrew, sentado na primeira fila, sentiu o coração transbordar de orgulho. Mas as coisas não saíram como planejado. Nos bastidores, atos sutis de sabotagem foram orquestrados. Cadarços desamarrados, uma fita solta, detalhes que poderiam derrubar Ethan com o menor deslize. Clara, sempre observadora, percebeu alguns dos problemas, mas outros permaneceram fora de seu controle. O que está acontecendo? Murmurou Andrew, franzindo a testa. Acho que, disse Clara em voz baixa, alguém está tentando nos fazer mal, mas não sei quem. Apesar desses obstáculos, Ethan continuou a dançar com uma determinação notável. Cada movimento parecia contar uma história de coragem, perseverança e laços familiares. A plateia aplaudiu calorosamente, impressionada com a apresentação da criança. Ao final de sua apresentação, Ethan se virou para sua mãe e para Andrew, ofegante, mas radiante. Andrew subiu ao palco e o abraçou. Você fez mais do que apenas dançar, Ethan, disse ele emocionado. Você mostrou o que significa coragem. Clara, com lágrimas nos olhos, sentiu uma profunda gratidão por Andrew. Ela compreendeu que, apesar dos segredos e das tensões, um verdadeiro laço havia acabado de ser criado entre eles. Mas a competição não foi apenas um sucesso para Ethan. Também serviu como um alerta. A sabotagem e as ameaças externas estavam mais próximas do que eles imaginavam. Andrew percebeu que agora precisava proteger essa família recém-formada não apenas das ameaças do passado, mas também dos ciúmes e ressentimentos do presente. Naquele dia, Whitmore Manor deixou de ser apenas um lugar de segredos e memórias. Tornou-se o símbolo de uma nova aliança, a de um milionário, uma mulher corajosa e seu filho, determinados a dançar ao ritmo da verdade e da justiça. E no coração de todos, uma certeza se consolidou. O passado ressurgiu, mas o futuro poderia ser reescrito. Se todos encontrassem a coragem de escolher a lealdade e a verdade. A tensão era palpável na mansão Whitmore. Andrew, Clara e Ethan acabavam de voltar da competição, e o clima já não era apenas de alegria após vitória. Gabriel Miller, o homem misterioso, havia deixado um rastro perturbador. Um arquivo contendo provas irrefutáveis do passado de Clara e traições ligadas à família Whitmore. Sentados no escritório de Andrew, os três se depararam com os documentos espalhados sobre a mesa de mogno. Cada folha contava uma parte da história. Dívidas contraídas injustamente, propriedades confiscadas e, acima de tudo, como a família Whitmore havia, consciente ou inconscientemente, lucrado com a ruína dos Johnsons. Clara estremeceu levemente enquanto lia esses papéis. Tudo que escondi durante anos. Ela murmurou. Não queria que meu passado se tornasse um fardo para Ethan. Andrew, por sua vez, sentiu sua raiva e culpa se misturarem. Eu não sabia, disse ele finalmente com a voz embargada pela emoção. Jamais imaginei que minha família pudesse estar envolvida em tamanha injustiça. Gabriel, que havia ficado para trás, avançou lentamente. A verdade nunca mente, disse ele. Agora você sabe. Cabe a você decidir como agir. Ethan olhou para o pai e para a mãe com preocupação. O que isso significa para nós? Perguntou ele. Clara colocou uma mão reconfortante no ombro dele. Isso significa que temos uma chance de consertar o que foi quebrado, minha querida. E que a verdade finalmente pode nos guiar. Andrew respirou fundo. Ele compreendeu que aquela revelação não era apenas um golpe em seu orgulho, mas uma oportunidade. Uma chance de reconstruir relacionamentos e agir com justiça. Precisamos agir, disse ele com firmeza. Consertar o que pode ser consertado, proteger Ethan e pôr fim a essa injustiça. Gabriel assentiu com a cabeça. É o único jeito. E você vai ver. Às vezes, fazer o que é certo exige mais coragem do que qualquer outra coisa. Naquela noite, Whitmore Manor deixou de ser apenas um lugar de segredos e rivalidades. Tornou-se o palco de uma possível reconciliação, onde cada decisão importava.
Andrew percebeu que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, mas na coragem de encarar a verdade e corrigir os erros do passado. Enquanto Ethan dormia sonhando com os passos de dança que mal conhecia, mas que agora simbolizavam sua resiliência, Andrew e Clara se entreolharam. Conscientes de que suas vidas haviam acabado de mudar para sempre. Estavam unidos por um antigo segredo, mas também por uma promessa: reconstruir juntos um futuro onde a lealdade e a justiça prevaleceriam sobre o poder e a traição. Os dias seguintes foram intensos para Andrew Whitmore. Cada decisão que tomava parecia pesar muito em sua mente. Como corrigir os erros do passado sem destruir o que havia construído? Como proteger Clara e Ethan enquanto enfrentava a verdade sobre sua própria família? Ele começou convocando seus conselheiros e colaboradores mais próximos. Na grande sala de reuniões da mansão, Andrew falou com uma firmeza renovada. Descobri que nossa família se beneficiou de injustiças que não são apenas erros do passado, mas traições. De hoje em diante, vamos corrigir esses erros. Alguns de seus colegas trocaram olhares surpresos, outros murmuraram incrédulos. Mas Andrew não hesitou. Ele sabia que essa redenção era necessária, não apenas para Clara e Ethan, mas para si mesmo. Ele começou por restaurar alguns dos bens e direitos da família Johnson. Clara se emocionou até as lágrimas ao descobrir que algumas dívidas haviam sido canceladas e que propriedades injustamente confiscadas haviam sido devolvidas a ela. Ethan, por sua vez, não entendia todos os detalhes, mas sentia a alegria e o orgulho da mãe. Obrigada, murmurou Clara certa noite quando tudo finalmente parecia estar se acalmando. Você fez algo que ninguém imaginaria ser possível. Andrew balançou a cabeça modestamente. Não foi você quem demonstrou verdadeira coragem. Eu apenas fiz o que era certo. Mas sua transformação não se limitou aos negócios. Andrew começou a se envolver na vida de Ethan de maneiras que ele jamais imaginara. Passava horas praticando passos de dança com ele, incentivando-o e orientando-o. Pela primeira vez em anos, sentiu uma conexão genuína, um laço humano que transcendia todas as considerações de poder ou riqueza. Sabe, Sr. Whitmore, disse Clara certa noite enquanto os observava dançar, nunca é tarde demais para aprender o que realmente significa ser uma família. Andrew sorriu, observando Ethan girar na pista de dança improvisada na sala de estar. Eu sei disso agora, Clara. E farei tudo para manter esta família unida, apesar do passado. Uma nova atmosfera estava se instalando em Whitmore Manor. O medo e a dúvida davam lugar à esperança e à lealdade. Andrew havia descoberto que a verdadeira redenção não vinha do dinheiro ou do poder, mas da capacidade de reconhecer os próprios erros, corrigir injustiças e forjar laços genuínos com aqueles que realmente importavam. E no coração de Andrew, um sentimento há muito esquecido ressurgiu: paz. Ele sabia que o caminho à frente ainda estaria repleto de desafios, mas desta vez, ele não teria que enfrentá-los sozinho. Clara e Ethan estavam ao seu lado e juntos, eles poderiam construir um futuro melhor. A mansão Whitmore estava banhada por uma luz suave, a luz de uma manhã de primavera que parecia prometer um novo começo. Pela primeira vez em muito tempo, Andrew Whitmore, Clara Johnson e Ethan estavam juntos, sem tensão, sem segredos pesados. Ethan, entusiasmado, havia preparado um pequeno espaço para ensaiar a dança que aprenderá. Clara o observava com um sorriso radiante no rosto, enquanto Andrew, vestido de forma simples, aproximava-se timidamente da pista de dança improvisada. Você vai me mostrar de novo, não é? Perguntou Andrew com a voz um pouco hesitante. Claro, Sr. Whitmore, exclamou Ethan encantado. A música começou, e Andrew seguiu os passos do filho, desajeitados no início, mas melhorando a cada movimento. Ethan riu feliz por ver o pai participando ativamente. Clara, emocionada, os observava com intenso orgulho. Os dois homens que agora amava como família começavam a criar laços através da linguagem silenciosa e universal da dança. Aquele momento simbolizava muito mais do que apenas um treino. Cada passo de dança representava reconciliação, coragem e esperança. Andrew aprenderá a se desapegar, a aceitar que o amor e a lealdade eram mais preciosos do que dinheiro ou poder. Clara encontrara um lar seguro para si e para o filho. E Ethan descobrira que até mesmo os adultos podiam aprender a mudar e a amar de verdade. Mais tarde, enquanto os três estavam sentados na sala de estar, Andrew pegou a mão de Clara. Obrigado, disse ele suavemente. Por tudo. Você me mostrou o que eu nunca soube, o verdadeiro valor da família e da verdade. Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E você me mostrou que nunca é tarde demais para consertar o que foi quebrado. Ethan, adormecido no sofá, talvez estivesse sonhando com passos de dança perfeitos,
mas em seus sonhos, havia acima de tudo a segurança e o amor de um lar reconquistado. Naquele dia, Vitmore Manor deixou de ser apenas um símbolo de um passado complicado ou de segredos há muito enterrados. Tornou-se o lar de uma nova era, um lugar onde erros podiam ser corrigidos, onde laços podiam ser fortalecidos e onde cada passo, cada sorriso e cada gesto tinham o poder de transformar vidas. A dança, que começara como um simples passatempo, tornou-se o símbolo da união deles. E enquanto o sol se punha sobre a mansão, Andrew, Clara e Ethan contemplavam o horizonte, sabendo que quaisquer que fossem as provações que os aguardassem, eles as enfrentariam juntos. Os passos do passado conduziram a essa reconciliação, e os passos do futuro pareciam brilhantes, cheios de promessas, amor e verdades finalmente aceitas.